É isso aí, pessoal. Essa semana estamos com boas notícias para o mercado imobiliário, boas notícias para os corretores de imóveis e eu quero discutir um pouquinho com você a respeito disso, até para que a gente pulverize coisas boas, para a gente divulgar notícias boas, que quando o mercado está em crise, quando o mercado está ruim, é um falatório que acaba piorando ainda mais. Então, quando as coisas estão favoráveis, a gente também tem que se atualizar e tem que divulgar para transformar esse momento num momento ainda melhor, tá? Então eu quero falar um pouquinho com vocês hoje a respeito dessa queda da Selic, que sim, vai influenciar diretamente no mercado imobiliário, influencia diretamente para nós, corretores de imóveis. E eu quero fazer um bate-bola rapidinho com você aqui, comentar alguns pontos que eu separei aqui, que são os pontos que eu acho que mais vão influenciar nos nossos resultados a partir de agora, tá bom? Então é importante que você preste bastante atenção nisso. Se você por acaso caiu de paraquedas aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonatas Rosa, aproveita e já se inscreve aí no canal para você que ainda não é inscrito. Eventualmente eu trago algum conteúdo relevante para nós corretores de imóveis, né, para a gente discutir um pouquinho a respeito do mercado imobiliário. E hoje a gente vai falar a respeito dessa queda da Selic, o que ela influencia para nós e como que a gente usa isso como argumento favorável, como argumento positivo para o nosso cliente, como que a gente vai tirar proveito disso. Vamos lá. A primeira coisa que vai influenciar é com relação aos investidores, né? Que as aplicações de renda fixa, elas deixam de ser tão vantajosas com essa queda da Selic. Então, pode ocorrer que alguns investidores busquem outras opções, né? Busquem pulverizar os seus investimentos e migrem para outras opções, entre elas, por que não, o imóvel, né? Então, pode aumentar muito a procura por imóvel para investimento, tá bom? Principalmente perfil de investidor mais conservador, que quer preservar patrimônio, é muito provável que esse cara volte para o mercado agora, tá? A outra situação que vai ocorrer a médio e longo prazo é, obviamente, queda da taxa de juros no financiamento imobiliário. Isso aqui, eu estou falando que é médio e longo prazo, mas presta atenção num detalhe. Para você que trabalha com lançamento, especialmente, você que trabalha com imóvel na planta, imóvel em construção, esse argumento você já pode utilizar desde já, né? Porque o que acontece? Durante o período de construção, as construtoras normalmente trabalham com o INCC, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, ou algumas trabalham também com CUB, enfim, trabalham com índice de reajuste de obra, tá? E somente depois do prédio pronto, o cara vai entrar com o processo de financiamento, salvo em casos do crédito associativo, né? Que normalmente se aplica em imóveis mais populares, nesse sentido. Mas eu estou falando do modelo tradicional, modelo convencional. O cara paga reajuste de INCC durante o período de construção e lá na frente ele entra com financiamento bancário. Essa queda da Selic, historicamente, demonstra início de um ciclo de quedas, né? Já foi uma queda bem expressiva, estamos falando aí de 0,5%, né? Já tem uma perspectiva de mais 0,5% para a próxima reunião do Copom. Claro, isso tudo é achismo, né? Isso tudo é perspectiva, como eu falei. Mas isso demonstra, sim, o início de um ciclo de queda. Então, a tendência é que baixe consideravelmente e baixe a taxa de juros do financiamento imobiliário. Para esse cliente que está comprando hoje um imóvel, que está comprando hoje na planta, para receber as chaves daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, esse cara lá na frente, sem sombra de dúvida, vai pagar uma taxa de juros muito mais interessante do que existe hoje no mercado, tá? E esse é o principal ponto para você bater. Porém, especialmente para você que trabalha com imóvel em construção, com imóvel na planta, existe um outro fator que eu quero chamar a atenção, que é com relação ao INCC. O INCC, se você pegar o acumulado dele dos últimos 12 meses, se você olhar o gráfico, até vou colocar aqui no vídeo depois, se você olhar o gráfico, você vai ver a queda que ele está sofrendo, né? Então ele tem baixado consideravelmente, assim, o INCC tem baixado bastante. Isso é muito, 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 muito favorável para o cliente que está comprando imóvel em construção. E eu não preciso nem explicar o porquê. O INCC, para quem não sabe, é o índice que reajusta o saldo devedor do cliente na maioria dos casos. É o que faz a construtora não ter prejuízo, vamos dizer assim. É o que mensura o custo da obra. Quanto que custa para você construir hoje, tá? Então, se o INCC está baixando, significa que o saldo devedor do seu cliente, o que ele ainda não pagou sobre o imóvel, não vai ter um reajuste muito significativo, tá? E além disso, lá na frente, aí com a história da queda da Selic, lá na frente ele ainda vai pagar um juro mais baixo para financiar. Então, sim, é um excelente momento para o seu cliente, investidor ou consumidor final, comprar um imóvel em construção para imóvel na planta. E aí,
cabe a nós, profissionais do mercado imobiliário, divulgarmos isso o máximo possível. E eu me refiro a isso não somente como argumentação na hora do atendimento, cara, como até mesmo fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, né? Todos nós podemos sim pegar o celular, gravar um vídeo ou pesquisar um texto, publicar e divulgar esse tipo de informação. Quanto mais a gente divulgar, melhor, né? Eu me recordo todas as crises que a gente passou, vamos lá, começando das que eu passei, né? 2008, a história da bolha imobiliária nos Estados Unidos. No Brasil não tinha nada a ver com isso, mas refletiu aqui por causa do burburinho, né? Depois a gente teve outras crises que a gente passou e o cliente chegava no stand de vendas, chegava na imobiliária e dizia, porque o mercado está em crise, porque o mercado está em crise e tal, e queria esfolar e arrancar desconto, isso e aquilo. Você que está no mercado há mais tempo sabe bem do que eu estou falando. Então, quando o momento é ruim, é muita gente contaminando e falando coisas negativas, e isso acaba influenciando no imóvel, no valor do imóvel, desculpa, no valor do imóvel não, acaba influenciando no humor do mercado, tá? Então, se a gente puder de alguma forma influenciar positivamente no humor do mercado também, por que não? Então vamos divulgar o máximo possível. Por falar em divulgar, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que tenha ficado claro para você quais argumentos que a gente tem, quais as vantagens que a gente tem nesse momento. Se fez sentido para você, compartilhe com seus colegas. Quanto mais gente tiver acesso a essa informação, mais gente vai estar divulgando e vai estar melhorando o nosso mercado, tá bom? Valeu, grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.